Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite, mais uma vez, estamos aqui na Tua presença, em noite de adoração, de louvor e também, ó Pai, agora de meditação, de reflexão na Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, ó Pai querido, possa falar o coração de cada um aqui essa noite. Dê o Teu recado, traga a Tua mensagem, conforta, desafia, exorta. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor, eu não sei, mas Tu sabes o que cada um precisa, ó Pai. Nós estamos aqui porque reconhecemos, Senhor, que carecemos da Tua glória, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a nossa vida. Estamos aqui como seres humanos, buscando o Criador, o Senhor, e queremos sair daqui, ó Pai, contigo, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma introdução aqui, né? Eu estava lendo um livro, e o início do livro, o autor, ele começa a contar uma história de um encontro de líderes e pastores que houve, né? E o preletor começou o encontro, era um grupo pequeno, um tempo lá de reflexão, depois eles iam ter um tempo de oração, um encontro de liderança para comunhão, crescimento espiritual. E o preletor, ele fez a pergunta assim, que cada líder ia falar o seu nome, se identificar e falar um pouco sobre a sua igreja, né? Então aí cada um se identificou e começou a falar da sua igreja, né? E começou a contar todas as proezas da igreja. Ah, a minha igreja cresceu, está com tantos números, 100, 200, 300. A minha igreja tem um ministério com os pobres, a minha igreja tem um ministério com não sei o quê, nós temos um programa não sei aonde, temos ministérios, cada um foi contando, temos um ministério de casais maravilhoso, extraordinário, o nosso templo é desse jeito, o povo lá é assim, cada um contou uma história, né, bonita, né? Cada um falava o que tinha de melhor da sua igreja, né? Só, claro. Bom, quando terminou todo mundo se identificar, o preletor falou assim, eu vou falar também um pouco da minha igreja. Aí eu vou ler para você o que ele vai falar da igreja dele. Olha, a cada dia que passa, mais me convenço de quão bíblica é a minha comunidade local. Aí vendo onde ele quer chegar. Observando as pessoas que se reúnem na minha igreja, domingo após domingo, e conhecendo as suas histórias de segunda a sábado, identifico inúmeros pontos em comum com as igrejas locais descritas nas páginas do Novo Testamento. Na minha igreja, na minha comunidade, temos alguns imorais, temos vários idólatras, temos um punhado de adúlteros, temos até homossexuais, caluniadores e trapaceiros. Então, eu já perdi a conta de quantos são. Entendeu? Até choca a gente, né? Porque nenhum pastor falou, não, os pastores só falaram as coisas, né? E a verdade é essa, a gente quando começa a falar de igreja, irmãos, eu principalmente, né? O preletor é o mais experiente, né? Eu só falo as coisas boas. A minha igreja tem ar-condicionado, né? Tem 2 estacionamentos, tem 2 programas de rádio. A gente mantém 2 programas de rádio, não sei como, mas mantém, né? Temos o YouTube, temos site na internet, temos isso, temos aquilo. Estamos abrindo um Ministério de Ação Social, temos trabalho com os jovens, temos isso, temos aquilo. De vez em quando a gente faz, todo ano a gente faz encontro de casais, a gente começa a falar tudo esse negócio, entendeu?
Mas as pessoas vêm conviver na igreja, elas começam a descobrir que tem tantas falhas, e elas se desiludem. E conforme a gente vai adquirindo um pouco mais de experiência na nossa caminhada pastoral, a gente vai parando dessa besteira, né? E começa a abrir o jogo. Gente, a minha igreja é... E aí acontece o seguinte, e eu tenho que dizer isso, né? Aquela velha história, né? Eu ouvi outro pastor dizendo outra vez assim, quando vai alguém na igreja dele visitar a igreja, né? Ele diz assim, filho, você está procurando uma igreja perfeita? Boa sorte. Deus te ajude, porque não vai ser aqui não. Nós tínhamos 100 problemas, com você 101, tá? A começar de mim. E aí ele vai discorrendo. E já quebra logo o negócio, entendeu? Porque vai conviver, vai descobrir que as famílias têm problemas sérios. Muitos já divorciados, casamento segundo, terceiro, tentando. Os filhos têm problemas, tem gente envolvida com vício, com problemas sérios. E sabe, eu não sei, as pessoas lá fora olham e tem uma imagem de que nós somos pessoas perfeitinhas. Não somos, gente. Né? E muitos deixam de vir na igreja, e eu conheço pessoas que deixam de vir na igreja porque tem uma imagem que não é real. Que a igreja é um lugar de gente, nossa, santinhos. Só que quando a gente começa a conviver, não é verdade. Não é verdade. Nós não somos em nada diferente do que aquelas comunidades que estão aqui nas páginas do Novo Testamento. Gente complicada, gente cheia de falha. Saiu uma família da nossa igreja um tempo atrás, e esses dias eu encontrei com outro casal muito querido, que mudou. A família que saiu porque teve problema. Aí, né? E aí o casal não, o casal mudou para outra cidade, gente amiga, mas ele continua amigo dos dois lados, com a família que saiu e da gente. E eu sei que quem saiu, não saiu falando bem, porque ninguém sai de uma igreja falando bem. Gente, eu saí daquela igreja porque ela é tão boa, por isso que eu saí de lá. Ou seja, ninguém faz isso. E eu sei que sai, sempre começa falando mal do pastor, né? Depois vai descendo. Chega nos diáconos, jovens, tudo. Sobra nada, sobra ninguém. Mas tá bom. E eu ia encontrar com essa pessoa, com esse casal muito amigo, e eu sei que a gente ia tocar nesse assunto, não tem jeito, né? E eu tinha uma lista de coisas para falar daquele pessoal que saiu, mas uma lista, nossa, eu ia acabar, né? Eu ia convencer essa pessoa, acho que nunca mais chegar perto dele. E aí eu sentei para bater um papo, conversamos, e eu fiquei pensando o que eu ia falar, que eu não ia falar. Eu falei, pode ser que eu peque, eu vou maledicência, né? Eu vou falar mal, não vou falar bem. Aí eu pensei bem, aí eu lembrei disso aqui. Acabei de ler para vocês desse pastor. Aí sabe o que eu falei? Eu quero saber uma coisa? E a turma lá, está bem? Está bem. Falei, o que eles andaram falando? Não precisa me falar não, deixa eu te contar uma coisa. Ó, tudo que eles falaram é verdade. Nem quero saber o que eles falaram. E é pior, viu? Eu vou falar uma coisa. É coisa... e eu estou com essa ideia agora, entendeu? A nossa igreja é pior do que pensam. Começar de mim. A gente tem que quebrar esse negócio. Eu não consigo amar as pessoas como eu queria amar, tá? Eu não consigo pregar o evangelho como eu queria pregar. Todo domingo eu falo, puxa, podia falar, podia ter... Nossa liturgia é cheia de falhas, entendeu? Cheia de falhas. Todas as áreas, todos os departamentos. Comecei um monte de projeto que eu não consegui terminar. Minha família é cheia de falhas. Meu casamento, meus filhos, todos nós. E eu vou falar, minha igreja é cheia de... E eu falei assim para a pessoa, você pode mandar falar o seguinte, que está pior. Sabe por quê? Está cada dia pior, porque está enchendo de pecadores. Está vindo cada pecador, graças a Deus. É uma igreja cheia de pecadores, de gente imperfeita, complicada, difícil. Eu sou complicado, tudo lá é complicado, tudo difícil. Pronto, acabou. Você vai falar o quê? Não, falou mal de mim, mas é verdade. Eu não sei nem por que Deus me chamou para ser pastor. Eu não sei. Entende? Eu não sei como que essa igreja está viva aqui há 7 anos. Eu não sei como que a gente está conseguindo fazer o que a gente quer fazer, porque tudo é difícil. Não tem compromisso muitas vezes. Tem gente que reclama de tudo. Essa é a igreja de Jesus, gente. Isso aí. Então, a pessoa ficou assim, acho que ela achou que eu ia falar. Eu falei, não. E eu vou falar mais uma coisa. Quem é os melhorzinhos saíram. Os melhorzinhos saíram, os bons saem. Por quê? Desse púlpito, meu irmão, sai sermão para pecador, não para justo. Gente justa não aguenta. Eu vou te falar, não teve um que ficou, não aguenta.
Quando eu vejo gente muito justa, com a vida muito certinha, eu falo, olha, filho, não vai ficar muito tempo aqui não, porque não vai aguentar, entendeu? Quando eu vejo o cara quebrado, com a vida cheia de problemas, esse fica, fica porque é para ele. A igreja é feita para ele, o púlpito é feito para ele. E pior, hein, gente, o evangelho é feito para ele. O que Jesus estava vivendo aqui era essa crise. Aqueles religiosos e fariseus não tinham entendido nada do evangelho. Não entenderam nada. Estou introduzindo um tema aqui que nós vamos trabalhar agora, irmãos. Vamos entender o que é que estava acontecendo. Esse acontecimento que eu acabei de ler para vocês aqui, essa passagem, né, é interessantíssima. Foi relatado pelos 3 principais evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Né? Sempre após a cura de um paralítico. Pode ter. Paralítico de Cafarnaum, famoso, né? Tudo ocorreu na cidade de Cafarnaum. Essa cidade de Cafarnaum ficava lá na região norte da Galileia. Era uma cidadezinha interessante. Ela acaba se tornando uma base, né? Como se fosse um quartel de Jesus. Ele ia, passeava nas demais cidades e voltava para Cafarnaum. Era um local especial essa cidade. Essa cidade possuía uma alfândega, não eram todas as cidades ali da região da Galileia, ali da Palestina, que tinham alfândega, a gente acabou de ler, né? Coletoria ali, né? Bom, e havia ainda uma guarnição romana, o que indica que ela era uma cidade de fronteira, e ela fazia assim, bem lá no norte, uma fronteira, né, entre os estados de Filipe e de Herodes Antipas. E ali, meus queridos, tudo que passava por ali era cobrado imposto. E era um imposto internacional. A gente vai entendendo e compreendendo quem era Mateus, personagem chamado Levi, Mateus, e o que foi que aconteceu. Toda a mercadoria que passava entre a Síria e o Egito tinha que passar ali, por incrível que pareça, nessa cidadezinha chamada Cafarnaum. Tinha lá uma guarnição romana, tinha a alfândega, né? Foi construído também, não eram todas as cidades que tinham, uma sinagoga. Tinha uma sinagoga lá, Jesus ia muito nessa sinagoga. A palavra Cafarnaum, a união de 2 outras palavras, significa aldeia ou vila de Naum. Vila de Naum. Era uma cidade bíblica que ficava, então, ali próximo do mar da Galileia, bem pertinho da cidade de Pedro, Betsaida, que é uma cidadezinha também onde Jesus de vez em quando ia, onde morava o apóstolo Pedro. E aqui nesse momento, meus queridos, é que nós temos nessa cidade o relato da vocação, que a gente chama de o chamado, em que Jesus foi e chamou o que era conhecido mais popularmente por Levi, e o nome dele, depois disso, passa a ser quase que totalmente, sempre chamado agora de Mateus. Mateus significa dom de Jeová, ou dom de Deus. Jesus chama ele da coletoria e ele passa a caminhar com o mestre. Mateus era uma pessoa, deixa eu falar um pouquinho sobre ele, né? Muito capacitada, não era qualquer um que assumia um posto daquele, tá? Vocês vão entender o que tinha que acontecer para assumir. Ele tinha que ser uma pessoa que escrevia bem, organizado, disciplinado, sabe, minucioso, tinha que registrar tudo direitinho, tinha que saber várias línguas, que eram pessoas, né, vinham de várias regiões. E é interessante a história de Mateus. Você não vê Mateus falando nos evangelhos, ele nunca fala. Era um homem de poucas palavras, mas de atitude. Ele não falava nada. Quando ele tinha que fazer uma coisa, ele fazia e fazia bem feito, né? E alguns dizem ainda que esses 3 primeiros evangelhos que você tem, Mateus escreveu principalmente para judeus. Ele conhecia muito bem o judaísmo. Marcos escreveu para os romanos e Lucas para os gregos. É por isso que o evangelho de Mateus tem muita citação do Antigo Testamento. Para a gente entender o evangelho de Mateus, a gente tem que constantemente ir no Antigo Testamento e entender o que ele está querendo falar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse chamado de Jesus, né? A alegria desse chamado é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. Você vai ver também o importantíssimo, o alvo desse chamado e a essência desse chamado, dessa vocação. Jesus vem para nos chamar para alguma coisa. Eu quero entender isso. Primeira coisa, eu quero falar da alegria desse chamado. Olha só, você vê lá no verso 27, eu acabei de ler para vocês, passadas estas coisas, a cura do paralítico de Cafarnaum,
Jesus sai ali na cidade de Cafarnaum e vai em direção a essa alfândega, coletoria. E viu ali um publicano, chamado Levi, e disse: segue-me, segue-me. Ele se levanta, deixa tudo e o seguiu. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Mateus era então, como eu disse, um servidor público. Ele trabalhava para os romanos. Para conseguir aquele cargo ali, aquele posto, era disputado a tapa. Sabe por quê? Ganhava muito dinheiro, gente. Ganhava muito dinheiro. E as oportunidades de se ganhar dinheiro ilicitamente eram maior ainda. Muita coisa passava. Era muito suborno, entendeu? E ganhava dos dois lados. Mateus, para esse servidor, por conseguir esse posto, era feito mais ou menos assim: abria-se um tipo de uma licitação, o governo romano, e quem oferecesse mais para o governo tomava o posto. Oferecesse o quê? Do imposto que iria arrecadar, uma porcentagem ia para o governo romano. Quem desse mais. Então, na verdade, o que acabava acontecendo? Eles roubavam dos dois lados. Eles roubavam dos romanos e dos judeus. E geralmente eram judeus que faziam isso. E eles eram, assim, homens corruptos. Tá? Ganhavam muito, muito, muito dinheiro mesmo. Se Mateus tivesse nos dias de hoje, ele ia morar em Brasília, na cobertura triplex de um prédio de frente para o Lago Paranoá. Está imaginando mais ou menos como que era o negócio? Entendeu? Ele ia ser daqueles que, entendeu? Ele ia ter muito dinheiro, rapaz, muito dinheiro, ele fazia o que queria, ele ganhava quanto, ele que escolhia o quanto que ele queria ganhar. Você já viu alguma coisa parecida no nosso país? A pessoa escolhia quanto que ela quer ganhar, né? Ele votava o quanto que ele queria ganhar, porque ele falava: eu vou cobrar tanto, e acabou, e cobrava, e tinha que dar. Eles eram odiados pelos judeus naquela época, muito odiados. Por quê? Porque eles eram tidos como traidores, eles estavam trabalhando para o governo inimigo, entendeu? E roubando, extorquindo, e era um pessoal difícil, mas muito bem de dinheiro, muito rico, e pessoas esclarecidas, não eram bobos não estavam ali à toa não. E para manter aquele posto ali, era com unhas e dentes ali. Só que na verdade vai acontecer uma coisa extraordinária. Jesus vai até aquela pessoa e diz: segue-me. O único que registra que ele largou tudo foi justamente esse texto que eu li aqui para vocês. O próprio evangelista Mateus, quando ele escreve o Evangelho de Mateus, ele não coloca essa expressão aqui, ó, deixando tudo seguiu. Os outros evangelistas, Mateus era calado, ele falava pouco, ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Porque ele estava ali, meus queridos, tomando uma decisão definitiva, não teria volta. Ao sair daquele posto, tinha uma fila querendo entrar, ele nunca mais ia voltar, entendeu? Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava seguindo um caminho sem volta. Muitos iriam depois tomar o seu lugar. Os outros apóstolos podiam voltar a pescar peixe qualquer hora lá, né? Pedro podia, e voltou, né? Voltou lá, depois pegou a redinha dele lá, foi pescar. Ele não tinha volta. A decisão que ele estava tomando tinha um preço, e era um preço muito alto que ele tinha que tomar. E ele tomou definitivamente essa decisão. E não foi uma decisão fácil. Mas o mais interessante que o Evangelho registra é que ele não saiu lamentando: ai, fazer o que? Jesus chamou, eu perdi. Não. A Bíblia diz que ele fez um grande banquete. Ele comemorou aquela decisão. Na verdade, ele foi verdadeiramente liberto de alguma coisa que estava enriquecendo ele, mas deveria estar deprimindo. Aquele homem, acho que quanto mais rico ele se tornava, mais angustiado, mais vazio, mais sem sentido estava a sua vida. E quando ele vê aquela oportunidade, Jesus chamando a mim, eu aqui, a pessoa mais odiada que tinha, devia ser uma pessoa, uma vida solitária. Ele tinha amigos porque ele tinha dinheiro. E Jesus vai sem interesse nenhum. E quando Jesus o chama, Jesus estava chamando ele. Não estava atrás de qualquer outro interesse na vida dele, até porque a partir daquele momento ele ia dar um banquete agora para comemorar seu desemprego, né?
É isso aí. É isso que eu fico pensando, rapaz, essa teologia que fala, vem para Jesus, vai ficar rico. Aí o Pedro aí, desculpa falar, mas lascado agora, desempregado, sem ter onde comer, não ter dinheiro, não tem mais ganha-pão, não tem mais nada. Esse aí é aquele que abandonou para seguir Jesus e foi comemorar o seu desemprego, né? É claro que Jesus vai sustentar, vai dar o necessário, mas olha o que está acontecendo aqui, gente. E o texto ainda diz o seguinte, que ele vai reunir aqui, eu acho interessante, quem que ele reúne? Ele reúne aquelas pessoas que conviviam com ele, que eram gente da laia dele. O texto diz assim, que ele deu um grande banquete na sua casa, provavelmente era um homem que de vez em quando dava banquete, né? Para comemorar fechou o ano, né? Lá no alto, bem, né? Mas dessa vez ele está dando um banquete diferente. As pessoas não sabiam direito o que era. Quando todos se reúnem lá e ele começa a contar o que está acontecendo na sua vida, eu estou largando esse negócio, tá? Estou com Jesus aqui, Jesus está na minha casa. Deve ter sido um impacto naquela cidadezinha de Cafarnaum. Mateus está saindo lá, o cobrador de impostos, gente. Foi uma coisa, né? Foi uma arruaça. E aí ele reúne ali, o texto diz que havia numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Mas a casa devia estar cheia de gente, música, alegria, e ele comemorar que ele estava abandonando uma vida de mentira, de engano, uma vida vazia, em direção à verdade. Ele estava abandonando aquilo que simbolizava o quê? A mentira, o engano, sabe? Não tinha, gente, naquela época era quase impossível. Conta a história que tinha, na história antiga, tem uma pessoa que era considerada um cobrador de impostos justo. Diz que até na lápide dele está escrito assim, aqui jaz um cobrador de impostos honesto, né? Diz que está lá, no passado tem um caso especial, é um que, olha, esse aí era honesto, difícil, deve ter morrido pobre, né? Porque a maioria era tudo podre de rico, entende? Porque eles roubavam mesmo. Isso aí era de fato reconhecido naquela época. E esse homem agora está se alegrando. Quem experimenta a Deus em sua vida, quem tem a graça de Deus de receber esse chamado, e às vezes tem que virar as costas para algumas coisas que simbolizam uma mentira. Ele estava deixando a morte para a vida, a mentira para a verdade. Ele estava indo em direção a uma vida real, verdadeira, que tinha sentido agora. Ele tinha alegria no seu coração, ele queria compartilhar a sua alegria, por isso que ele reúne os amigos. Eram os amigos dele, eram os colegas de trabalho dele, né? Colegas de trabalho, a sua turma, numerosos publicanos, se reúnem, Jesus no meio deles, e ele agora está compartilhando essa alegria. E é motivo de grande alegria. A Bíblia chega a dizer que quem encontra isso, meu irmão, é como alguém que descobriu que tem um tesouro num terreno, ele vende tudo que tem, compra aquilo lá, porque ele tem um tesouro. É o bem mais precioso que a gente recebe. A gente tem que ter a alegria de ter o conhecimento do Senhor, de ser chamado, de ter Deus na nossa vida. Não tem bem mais precioso. No caso de Mateus, ele precisou abrir mão de tudo. Tá? Muitos de nós precisamos abrir mão de quase nada. Nós tivemos que entregar o que nós temos para nada. Entende? E Mateus ali abriu mão de muita coisa. E não era motivo de lamento, de tristeza, de dor, não, de alegria. Reúne os amigos, dá um grande banquete e ele declara agora uma nova vida. O novo na vida dele. E quem não quer ter oportunidade de começar de novo? Começar de novo, filho. Começar uma nova vida com Deus. Tem coisa melhor que isso. Alguém chegar para você e falar assim, olha filho, vamos fazer o seguinte, passa a régua, começa de novo. Daqui para frente, vai fazer tudo diferente. Quer presente maior na vida de uma pessoa? É o maior presente que a gente pode receber, a oportunidade de começar de novo. Mateus estava então celebrando com alegria essa oportunidade de começar de novo. Além da alegria do chamado, nós temos que ver o alvo desse chamado. Quem Jesus vem chamar? O verso 30 começa a dizer assim, olha, os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Era uma pergunta dos religiosos daquela época, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Os publicanos eram servidores públicos
os cobradores de impostos. Os demais pecadores aqui seriam aquelas pessoas que não eram religiosas, que tinham uma vida sem compromisso com religião nenhuma. E ali, ele estava tendo uma reunião, e naquele período, na antiguidade, no Oriente, se assentar com uma pessoa para comer, é compartilhar da sua vida, é dividir tempo, tá? Dividir um pouco do que você é se tornar um com aquelas pessoas. E Jesus fazia isso, gente. Mas Jesus, pensa bem o que está acontecendo. Jesus não estava sentado ali com aquelas pessoas para comemorar o despojo de um grande roubo que ele havia feito. Jesus estava ali para comemorar a vida. Ele estava ali para compartilhar vida. Então, isso sim nós temos que fazer. Eu não vou me unir, né, num contexto em que não tem nada de bom ali. Celebrar coisas que eu não tenho alegria em celebrar. Mas Jesus tinha sim alegria em celebrar a vida com aquelas pessoas. E é aí que ele vem e diante dessa pergunta, Jesus então vai afirmar: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim buscar justos, mas pecadores. Aí que vem a pergunta: quem que é justo? O que é esse negócio de justo? Então quer dizer que esses religiosos eram pessoas justas e os publicanos eram pessoas injustas? Simplesmente isso? Com certeza não, né, meus queridos? Aí que vem um ponto importante: qual o alvo do nosso chamado? Lá em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que não há um justo sequer, nem um sequer. E no verso 23 ele fala: todos, irmãos, pecaram e carecem da glória de Deus. O que significa isso? Vamos entender. Justo aos próprios olhos, esse que é o problema. Que a gente estabelece o nosso padrão de justiça. A gente estabelece. A gente não estabelece o padrão de justiça. Nós, seres humanos, estabelecemos padrões na nossa vida, em tudo que nós fazemos. Por exemplo, existe um padrão de segurança. Existe padrão de segurança. Quando eu trabalhava com projetos de engenharia, eu me lembro que a gente ia fazer um elevador, tudo ali tinha um padrão de segurança. Quanto maior era o risco, maior tinha que ser aquele coeficiente de segurança. Se você fazia o negócio lá para aguentar, vamos dizer, 100, 200, 300 quilos, vamos dizer, 300 quilos, você tinha que colocar um cabo ali com um padrão que aguentasse 1000 quilos. Porque tinha um coeficiente de segurança, o risco era muito alto. Nós estabelecemos padrão. As empresas estabelecem padrão, por exemplo, para você vender um produto na Europa, você precisa estar de acordo com uma ISO, um padrão que é estabelecido. Nós estabelecemos padrão para muitas coisas. E não adianta você chegar lá com o seu produto e falar: não, eu estou aqui, olha, meu produto ele está de acordo com o padrão. Quem estabelece é quem compra. Muitos produtos vão para lá e voltam de navio, perde tudo. É a coisa mais comum acontecer. Eles que estabelecem. Quando a gente fala de justiça, meus irmãos, a gente tem que pensar o seguinte: é um padrão que não somos nós que estabelecemos. É um padrão que Deus estabelece. Aí que vem um ponto. Nenhum de nós é capaz de satisfazer a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque quem estabelece um padrão acaba medindo, usando a si próprio como medida para as coisas. E a gente acaba fazendo isso mesmo. A gente mede os outros por nós mesmos. Se Deus faz isso, o padrão é Ele. E Ele é o quê? Ele é a perfeição. A ISO 9000 de Deus é perfeita. É impossível de a gente bater o negócio, gente. Não dá. Você pensa que você está sendo justo. E Jesus vem mostrar isso. Teve uma vez que surgiu um camarada, chegou assim, um jovem rico, né? Uma vida muito correta. Era alguém que seguia a risca ali, sabe? Ele chega para Jesus e ele fala assim: bom mestre. Chamando Jesus de bom mestre. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Percebe? Ele achava que ele tinha condições de alcançar o padrão ISO 9000 de Deus. Então ele chega: o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus entra no esquema dele: filho, quer alcançar a vida eterna? Segue os mandamentos. Pronto, resolvido, só seguir aqueles mandamentos. Só que quando a gente começa a estudar um pouco mais o texto, aquela passagem do jovem rico e outros textos mais, você vai descobrir que é impossível seguir aquele negócio. Não dá. E é esse um dos propósitos da lei. Nos convencer que é impossível. No caso daquele jovem rico, Jesus vai fazer uma proposta para ele. Ele falou: não, eu honro pai e mãe, eu isso, eu aquilo. Ele fazia um monte de coisa. Aí Jesus: tá bom, só falta uma coisa para você. Jesus sabia onde ia tocar, né?
Falou assim, você pega todos os seus bens, dá ele aos pobres e me segue, que você terá um lugar no reino dos céus, tá bom? A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e foi embora, porque ele era dono de muitos bens. Não estou falando aqui que você tem que dar suas coisas para você entrar no reino dos céus, não é nada disso. O fato é, aquele jovem achava que ele poderia comprar e alcançar com a sua própria justiça, que a gente chama de boas obras, o reino de Deus. Isso é impossível. Isso é impossível. E quando aquele jovem, que era uma das pessoas mais justas, de acordo com o padrão que a sociedade estabeleceu, não de Deus, vira as costas e vai embora, os discípulos entram em parafuso. Aí ele fala, não, mestre, então peraí, se esse aí não vai entrar, ninguém entra. Ninguém vai passar nesse negócio aqui. E eles começaram a entrar em parafuso. Ele falava assim, Senhor, então é impossível alguém se salvar. Ninguém vai conseguir se salvar. Está tudo perdido. E Jesus falou, vocês têm razão. Ninguém vai conseguir se salvar. É impossível o homem conseguir se salvar. Está aí a doutrina da justificação, gente. Não tem o que fazer. É impossível a nós alcançar o padrão de Deus. Só que Jesus completa. Mas o que é impossível aos homens, é possível a Deus. É Ele que salva. A diferença é só essa. É impossível aqueles religiosos daquela época alcançarem o padrão de Deus, mas eles queriam, pela sua própria justiça, dar um jeito de alcançar o padrão de Deus. Mas era justiça própria. Era um padrão que eles estabeleceram, e eles criaram tantas leis, esses homens, gente, mas tantas regras. Era regra para tudo. Você não era cheio de cerimônia, não podia fazer nada. Você não podia chegar numa distância para a pessoa que era um pecador, senão ia se contaminar. Depois você não podia comer com tal coisa, tinha que lavar a mão. Era cheio de rituais. A vida era um peso que eles carregavam, de regrinhas e regrinhas e regrinhas, mas que nunca aproximavam eles de Deus, afastava mais e mais. Eles eram justos aos seus próprios olhos. Sabe o que a Bíblia fala de alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Justo aos seus próprios olhos. Provérbios 26, verso 12, diz assim, que há maior esperança em um tolo do que em um homem que é sábio aos seus próprios olhos. Há mais esperança num tolo do que numa pessoa que é sábia aos seus próprios olhos. E aí então começa a ficar claro, peraí, mas então Deus veio buscar quem? Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, ele fala, pela desobediência de uma pessoa que nos representava, todos nós nos tornamos pecadores, incapazes de alcançar o padrão de Deus. Mas aí, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, não sou eu que me justifico com a minha vida. Uma pessoa me representava, e a humanidade estava representada nessa pessoa. Essa pessoa desobedeceu a Deus e caiu do padrão, todo mundo se perdeu, todos pecaram. A gente não consegue alcançar. Só que uma única pessoa também vem e vive uma vida perfeita, satisfaz o padrão de Deus. Quem é? Jesus. E aí por isso que o texto fala que por meio da obediência de um só, nós nos tornamos justos. Aí ele completa dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É aí que a gente começa a entender essa coisa maravilhosa, que Jesus não veio chamar gente justa aos seus próprios olhos, porque justo mesmo não há nenhum. Gente que se acha alguma coisa. Olha, Deus está cansado desse negócio. E eu tenho dito assim, aqui na nossa igreja, não fica quem se acha muito justo, não fica, porque não aguenta. Porque esse púlpito é para pecadores, pessoas imperfeitas, com famílias imperfeitas, com vidas imperfeitas, que buscam a graça de Deus na sua vida. E pessoas muito perfeitas, com a vida muito justa, que acham muito justas diante de Deus, não aguentam. Graças a Deus. Porque o alvo desse chamado são pecadores. Jesus diz claramente, quem é sadio aos seus próprios olhos, não precisa de médico. E isso aqui é tão irônico, como você tem algum membro na sua família que é teimoso, que está com problema de saúde, que todo mundo sabe que ele está com problema de saúde, ele não quer ir no médico. Você já viram esse negócio? Entendeu? Pessoa, eu estou bem, eu não preciso de médico, gente. O cara está morrendo, entendeu? Todo mundo está vendo que ele está morrendo. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Os sãos não precisam de médico, são aos seus próprios olhos, gente. Jesus está falando assim, eu vou atrás de quem reconhece que está precisando.
Não tem coisa pior que você dar comida para quem não tem fome. Não tem coisa pior que você dar um remédio para quem acha que não está doente. A pessoa acha que não precisa, então fica aí. Teimoso, né? Jesus veio atrás daqueles que reconhecem que são pecadores, que não conseguem alcançar o padrão de Deus. Porque, na verdade, nenhum de nós somos pecadores, que a gente vai descobrir com o tempo. O máximo que o ser humano consegue é criar uma fachada de hipocrisia e enganar uma meia dúzia de pessoas que não convivem dia a dia com ele. É o máximo. Que convive 1 hora por semana dentro de uma igreja. É o máximo que a gente consegue fazer isso. Passar uma imagem de pessoas muito justas aqui, 1 hora por semana aqui dentro. Passou disso, meu irmão, você vai conviver com a pessoa, você vai descobrir que não é bem assim. Conviver com qualquer um de nós aqui, somos pecadores, temos falhas, temos incoerências, como eu disse, muitas vezes coisas que eu quero fazer eu não consigo, coisas que eu planejei fazer eu não dei conta, pessoas que eu queria amar eu não consigo amar como eu tinha que amar, não consigo. E graças a Deus que Deus me deu a graça de reconhecer que não dá. É por isso que eu aceito a justiça de Deus, a graça de Deus. E começo a entender então que o são, o sadio, não precisa de médico. Por isso Jesus diz, eu não vim buscar justo, mas pecadores. E aí sim, isso aí, meus queridos, a Bíblia chega a dizer que é um grande júbilo. Em Lucas 15, a palavra de Deus nos fala, Jesus diz, olha, quando há um pecador alcançado, a Bíblia diz assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. E uma das versões dessa história, Jesus chega a dizer assim, ide, porém, aprenda o que significa misericórdia eu quero, e não holocausto. Pois eu não vim chamar justo, e sim pecador ao arrependimento. Misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Porque os religiosos daquela época, eles eram muito bons em rituais, em cerimônias, em prestar culto a Deus. E esse é muito comum. Pessoas se acham acham que o culto dela é o único que é aceito por Deus, né? É uma coisa impressionante. Às vezes a sensação de que só ela, aquela pessoa vai entrar no céu, ninguém mais entra, é só dele, né? Já viu essa história? O céu é só meu, ninguém entra. E esse tipo de pessoa, a Bíblia diz claramente, Jesus não veio atrás dessas pessoas, são justas aos seus próprios olhos. Quem mantém-se na presença de Deus por sua própria justiça, quem acha que por alguma coisa que fez ou deixou de fazer na vida, e por isso permanece na presença de Deus por causa disso, está muito, mas muito longe de Deus. E eu vejo 2 tipos de pessoas que não ficam na nossa igreja. Pessoas que se acham muito justas, então elas vêm para cá com um senso de justiça, o sermão não era para ela, porque ela precisa muito justo, precisa disso, né? Eu vim só trazer coisas, não vim receber nada aqui. E pessoas que quando vêm querem mudar muito, porque acham que o padrão ISO dela é que é o melhor. No culto, no trabalho, nas coisas. Então é um tipo que não aguenta. Porque vai começar a descobrir que é uma igreja de pecadores, a pessoa é muito justa, não aguenta ficar aqui. Então os melhores saem, viu? Só vai ficando quem é pecador, graças a Deus, tá? Se for ficar eu sozinho aqui, fazer o quê? Vai ficar eu e quem tiver que ficar. Deus veio chamar pessoas como eu e você, cheio de falhas, cheio de imperfeições. Só que tem uma última coisa, meu querido. Qual que é a essência desse chamado? Veja bem, eu escolhi justamente, Lucas podia ter pego outros, porque nem todos colocaram essa última palavrinha no final do verso 32. Eu não vim chamar justo, mas eu vim chamar pecador ao arrependimento. Essa palavra é chave. Essa palavra muda tudo. Eu fico imaginando uma pessoa que diz assim, não, eu não me arrependo de nada na minha vida. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não cresci nada na minha vida. Olha, dizer que nunca se arrependeu de nada na vida, parece bonito, né? Eu já vi gente usar essa frase, eu achei até, admirei, né? Eu pensei um dia eu podia usar, não me arrependo de nada. Falei, mas isso não é verdade isso. Porque dizer que você não se arrependeu de nada, significa o seguinte, que você não cresceu. Você continua no mesmo padrão, desde sempre. O arrependimento é o reconhecimento que nós estamos crescendo e aprendendo. O ministério de Jesus era pautado no arrependimento, tudo começa aí.
Ele começa o ministério, Mateus capítulo 4. Daí por diante passou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A ideia de arrependimento é reconhecer o seguinte: eu tenho que crescer, eu tenho que melhorar. Olha, eu fiz desse jeito, agora eu posso melhorar um pouquinho e vou devagar. A pessoa que não se arrepende é porque ela acha que ela já alcançou um padrão tal, não tem nada para melhorar a vida dela. Não tem nada para mudar. Se perguntar para mim, o que você tem que mudar na sua vida? Eu falei, mas muita coisa, gente, que tem que mudar na vida. Quase tudo. Tudo eu quero fazer um pouco melhor. Eu quero crescer. Eu quero melhorar. Aí que vem a ideia. O conceito é, venha como está. Porque Deus te chamou desse jeito. Jesus chamou, Mateus não foi dentro de uma sinagoga, rezando, cantando hinos de louvor, não. Mateus estava lá na alfândega roubando. Jesus vai até lá. Vem como está, com todos os hábitos, costumes, com as suas ideias. Deixa Deus fazer a obra. Como eu li lá no início, aquele autor que foi autêntico, né? Para a minha igreja, tem um monte de família imperfeita, casamentos imperfeitos, já teve adultério, tem até homossexual, tem tudo lá. Essa é a igreja de Jesus. É uma igreja de pecadores, que vem do jeito que estão, e que não tem hipocrisia, que não tem uma autoimagem que não bate com a realidade. Somos o que somos com todos os nossos defeitos. E reconhecemos que Deus nos ama como nós somos. Não tem aquela frase linda que eu uso sempre? Deus nos ama o bastante para te aceitar como você é, como você está. Com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas. Ele te ama o bastante. Mas tem um detalhe, aí vem o arrependimento. Mas Ele te ama demais para que você continue o mesmo. Nós vamos crescer. E a gente muda. E é uma coisa maravilhosa, não é forçado. Não é na força humana da gente, é Deus trabalhando na nossa vida, mudando determinadas coisas, mudando hábitos, mudando costumes. A gente começa a ver que largar essas coisas, precisa crescer. Que Deus trabalha, é maravilhoso. Isso é o arrependimento. E arrependimento também não é virtude humana, não. Paulo, na carta aos Romanos, chega a dizer assim, olha, que a riqueza e a benignidade, paciência e longanimidade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Pensa isso, gente. Vai falar, ou desprezas tu que a riqueza, despreza a riqueza da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, que nos convence, filho, dá para fazer melhor, dá para mim ser um pai um pouquinho melhor, dá para mim ser uma mãe um pouquinho melhor, dá para ser um marido, uma esposa, dá, porque Deus começa a trabalhar na nossa vida. Tem coisa que Deus quer tirar da nossa vida, sabe por quê? Porque não vai para frente, filho, é pedra na engrenagem. Tem coisa que Deus quer mudar a nossa vida, e vai mudar. De um jeito ou de outro vai mudar. Mas com o tempo dele. Né? No tempo de Deus. É por isso que Provérbios, ele diz assim, 28:13. O que encobre a sua transgressão, jamais prosperará. O que fala assim, eu não tenho do que me arrepender, parou aí, aposentou, puxou o freio de mão, desligou o carro, parou. Esse aí não sai mais do lugar. Ele não cresce, não muda, não amadurece. Já era isso aí. O que encobre a sua transgressão, jamais prosperará. Mas ele continua dizendo, mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Então Deus me chama, Ele trabalha no meu coração, Ele me convence de determinadas coisas, Ele fala assim para mim, filho, larga disso. Eu confesso, deixo, e Deus abençoa. E coisas maravilhosas acontecem. E é um passo de cada vez. É como se fosse ensinar uma criança a andar. Tem coisa mais gostosa do que ensinar uma criança a andar. Deus jamais vai exigir que a gente já comece correndo, de jeito nenhum. Ele vai com muita paciência, como um pai, segurando a mão do filho, aquela perninha bamba, parece que vai cair, né? Eu sou assim, parece que Deus está segurando a minha mão, parece que eu vou cair toda hora. E é Ele que segura, né? E a gente dá um passo, aí vai cair, Ele segura de novo, Ele tem uma paciência com a gente. Isso que é lindo, tá? E quando eu vejo o crente, nariz empinado,
achando que está por cima da carne seca, que vem achando que pode tudo, que é bom, que é isso, que é aquilo. Ai, dá um negócio em mim, eu falo, não é nada disso. A Bíblia fala, quem pensa que está em pé, veja que não cai, quem pensa. Então, quem age assim é porque está longe, mas longe de Deus, não entendeu nada do Evangelho, como aqueles religiosos daquela época, não estavam entendendo nada que Jesus estava fazendo. Era gente muito justa aos seus próprios olhos. E graças a Deus, irmão, você está aqui essa noite, é porque Deus falou para você, filho, ó, vamos caminhar junto. Eu seguro na tua mão, você segura na minha, nós vamos caminhar. Você vai dar um passo aqui, outro ali, você vai, às vezes, parece que vai cair, não vai não. Eu estou firme aqui com você. Vamos junto. Você caiu, não tem problema, filho. Quando você está ensinando seu filho a andar, ele dá 2 passos e cai, você desiste? Não, vai lá, pega na mão dele de novo, começa de novo, e vai, e anda. Quando menos você percebe, ele está andando, daqui a pouco já está até correndo. De repente, né? Eu mesmo com meu filho, quando nasceu, os meus 2, né, com todas as crianças são assim, até eu falo, ele não vai conseguir andar, não vai conseguir falar, porque você acha, é impossível, a perna dele é mole, parece um negócio assim, né? Isso aqui não vai ficar em pé nunca. E fica, gente. E Deus vai, né, abençoando, e a gente mal... O crente que vem mais complicado para a igreja, cheio de problema. Eu falo, esse aí eu acho que não vai dar certo. E dá certo. E Deus abençoa, Deus trabalha no coração, e muda, e Ele confessa, e deixa, e Deus abençoa, e vai um passo de cada vez. E Jesus vem realmente chamar eu e você, pessoas imperfeitas, cheias de falhas, para formar uma igreja imperfeita, que vai chamar mais pessoas imperfeitas. Graças a Deus. Se a nossa igreja começar a ficar com uma aparência de muito perfeitinha, problema, hein? Problema. Vai começar a dar problema. Ela tem que ter essa aparência, ela é falha, ela é cheia de imperfeições. A gente não consegue fazer as coisas 100%, sabe por quê? A gente vai começar a achar, a pensar, e tem igreja que pensa assim, que o nosso louvor chega lá porque é bom demais. Você não viu o pessoal tocando, hein? É profissional. O sermão do pastor é eficaz porque o cara é bom, é um erudito e tem piedade, né? A gente começa a achar que a igreja é boa demais, e é por isso que está dando certo. Não é não. Se não é o sangue de Cristo, também a oração não passa desse teto. Se não é a graça e a misericórdia de Deus, Ele não aceita a nossa adoração. Se não é a ação do Espírito Santo, eu estou falando aqui à toa, estamos perdendo tempo. A gente depende totalmente da misericórdia de Deus, desde o primeiro passo da nossa caminhada cristã, até o último segundo de respiração, de que nosso coração bater aqui nessa terra, dependemos totalmente. Ele não aceitaria nada da nossa vida, filho. Nenhuma boa obra, nenhuma oração, nenhum culto, nada é aceito, por quê? Porque o padrão de Deus é inalcançável. Ele só aceita esse culto, essa oração, essa pregação, cada um de nós aqui, porque Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue e pagou, satisfez a justiça de Deus, alcançou o padrão ISO de Deus que era inalcançável. Era impossível. Então, graças a Deus, porque quando eu oro em nome de Jesus, minha oração é imperfeita, e a Bíblia fala isso, a gente não sabe nem como convém orar, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, interpreta a minha oração e coloca na presença de Deus. A gente não sabe cantar, a gente está louvando a Deus, o coração nosso está cheio de preocupação, a cabeça está longe, e Deus aceita. Minha vida é imperfeita, meu sermão é imperfeito, meu culto é imperfeito, tudo aqui é imperfeito e vai continuar imperfeito até o fim. E eu penso, como é que Deus vai dar uma missão tão grandiosa para a gente tão imperfeito como a gente? Eu não sei. Ele foi chamar um coletor lá de impostos, bandido, rapaz, ladrão. Ele faz isso, eu não sei. Por que ele me chamou para pregar o evangelho? Não sei. Por que ele chamou você que está aqui hoje para ouvir essa palavra? Não sei. Porque ele faz assim mesmo. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo, não é verdade? Chamou aquilo que não é. É isso que ele faz, isso que é maravilhoso. A gente tem um Deus maravilhoso. E Ele pode nos chamar hoje, se você é essa pessoa que sente que está doente e que precisa do cuidado de Jesus na sua vida. Você pode ouvir o convite dele, quando ele fala em Mateus 11, o próprio evangelista Mateus registra essa passagem de uma maneira tão bela. Vinde a mim,
todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Às vezes o fardo, filho, são das nossas próprias imperfeições, que às vezes a gente faz coisas e sofre consequências, a gente está errando o tempo todo, e nunca consegue. É um fardo que a gente carrega. Jesus fala: você está cansado, filho? Venha que eu vou aliviar. Toma o meu jugo, aprenda de mim. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Às vezes o fardo, sabe qual que é? É da pessoa querer ser justa demais. E querer viver uma vida com Deus baseada na sua justiça. E pautar o seu relacionamento com Deus com a sua justiça. Sabe aquela pessoa que quando ela falha, ela não tem mais coragem de orar? Mas antes ela orava, por quê? Porque ela achava que ela era muito boa, é? Sabe a pessoa que quando peca, não vou na igreja. Mas você acha que quando você ia na igreja, Deus aceitava a sua adoração porque você era muito justo, para Ele? Você acha que Deus, quando olhou, Deus olhou lá no céu e falou assim: nossa, esse Edgar vai ser uma bênção, né? É o orgulho da minha vida. Olha que cara maravilhoso. Olha a perfeição, gente. Olha a vida inatacável dele, impecável. E vai ser pastor. Ele me tirou do lixo, né? Do pecado, do vício, perdidão nesse mundão aqui. Capotava carro nessa cidade. Vivia finais de semana aí chapado. Ia dar o carro num poste, uma hora ia morrer. E Deus vai lá e chama. E é assim que Ele faz. Ele olhou para você e viu todos os seus pecados, todos os seus pensamentos. Ele falou: não tem nada de bom, é esse que eu quero. Eu quero para mim. Eu quero trabalhar com esse vaso de barro e fazer um vaso novo. E Ele chama e Ele fala: vinde a mim. Eu fui para Jesus cansado e sobrecarregado de uma vida de pecado. Eu não sei se a sua vida é de religiosidade ou de pecado, mas as duas coisas, filho, eu vou te contar: afasta de Deus, cansa, esgota a gente, não dá. Tem hora que a gente tem que se render e experimentar esse fardo de Jesus, que é leve, que é suave, e ouvir: filho, eu te amo do jeito que você é, vem para mim. Ele começa a trabalhar na nossa vida, trabalhar no nosso coração, Ele vai mudando. Nós somos chamados ao arrependimento, sim. Ele quer crescimento. Arrependimento é isso, é reconhecer que a gente tem que mudar algumas coisas na nossa vida. E Ele muda, e Ele trabalha. Devemos então, primeiramente, filho, ter alegria por ser chamado por Jesus. Jesus chama pessoas doentes e pecadores para nós, quando nós reconhecemos que somos doentes e pecadores. Não justos aos seus próprios olhos. E o arrependimento, filho, é quando nós reconhecemos: eu quero crescer, eu tenho que crescer, eu quero experimentar o melhor de Deus na minha vida. Que aquele confesse e deixe, alcance misericórdia. Se você quer isso, nós vamos experimentar isso juntos, nós vamos viver isso junto. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Deixa eu perguntar: pessoal do louvor, tem música para o final? Tem, né? Então, enquanto eu oro, se vocês quiserem vindo, tá? A gente vai fechar os olhos e vamos falar com esse Deus maravilhoso. Filho, deixa eu falar com você. Você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida, senão você não estaria aqui não. Tá? Deus quer fazer uma obra na sua vida, na sua família, mas você precisa fazer como a palavra diz: venha, confessa, reconhece que não dá para caminhar sozinho. Eu preciso que Deus segure nas minhas mãos para me chegar onde Ele quer, tá bom? Vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos essa noite aqui para celebrar a Tua justiça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Nós não passamos de pecadores miseráveis, a nossa igreja é imperfeita, não tem nada aqui, Senhor, que Te agrade, a não ser, ó Pai, o sangue de Cristo que derramou na cruz por mim e por cada um aqui. É a única razão, Pai, de estarmos aqui essa noite. Queremos acertar, mas o Senhor sabe, ó Pai, nós erramos muito, Senhor. Falhamos, ó Pai, muitas vezes não amamos as pessoas como devemos amar, não perdoamos como devemos perdoar, não fazemos as coisas como deveríamos fazer, porque nunca vamos alcançar esse padrão, Senhor, da Tua palavra. Mas esse padrão existe para que nós reconheçamos, ó Pai, quão longe nós estamos e quão necessitado nós somos. Todos carecem da Tua graça, da Tua glória, da Tua misericórdia na nossa vida.
Eu peço por mim, Senhor, tenha misericórdia. Aceita minha vida imperfeita no teu altar. Eu peço por cada um aqui essa noite, Senhor, não pela sua justiça própria, por alguma coisa de bom que tenha feito nessa vida, mas por aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. Aceita-nos essa noite. Fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece aquele que está, ó Deus, manco na fé, Senhor, que está doente, ó Pai. Cura, Senhor, nossa alma, nossas emoções, Senhor. Dê-nos da tua paz. Derrama, Senhor, essa paz. Fortalece o teu povo, ó Pai. E não deixe que aquele que está manco se desvie, Senhor. Mas possamos todos reconhecer que somos uma comunidade de pessoas falhas, imperfeitas, pecadoras, que estamos buscando, Senhor, a tua graça, a tua bondade. Porque a igreja não é um museu para santos, mas é um hospital para pecadores, e aqui estamos, Senhor, para sermos curados, para sermos tratados pelo Senhor. Ó Pai querido, assim, o Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor veio atrás dos que estavam doentes, e aqui estamos nós, Senhor. Faz uma obra na nossa vida, ó Pai, muda aquilo que precisa mudar, transforma, Senhor, cura, Senhor, trata do coração de cada um, é que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus, amém. É espantoso saber que o Deus do universo quer ter um relacionamento de pai e filho conosco. Ele espera que nos ajuntemos a Ele no esforço de trazer o mundo de volta para si. Quando Deus veio a Moisés, ou a Abraão, ou aos discípulos, Ele não perguntou: o que vocês gostariam de fazer por mim? Ele já tinha um plano, e se deixarmos, Ele é mais do que capaz de fazer a sua vontade em nós e através de nós. Não é o que eu farei por Jesus, mas o que Ele fará em mim. Não é o meu próprio poder, mas o seu poder em mim. Não é o que Ele quer que eu faça, mas o que Ele quer que eu seja. Já me perguntei o que faria Jesus, e agora vou buscar o que Ele está fazendo, bem aqui onde estou. E quais são os planos do seu coração? Deus quer que eu faça parte e seja honesto ao perguntar o que Ele está fazendo e se eu vou ficar à parte. Não são meus planos que Ele quer, pois Ele já traçou os seus. Não há o que eu posso ofertar, pois tudo vem das suas mãos. Se eu abrir mão das minhas ideias e deixá-lo dirigir, não perguntarei o que faria Jesus, mas verei ao meu redor o que Ele está fazendo, bem aqui onde estou. E quais são os planos do seu coração? Deus quer que eu faça parte e seja honesto ao perguntar o que Ele está fazendo e se eu vou fazer. Se eu quero fazer parte. Oh Deus, Tu és meu
e aprenderei a andar em teus caminhos, e passo a passo sempre te seguirei enquanto eu viver. Oh Deus, tu és meu Deus, e sempre te adorarei. Oh Deus, tu és meu Deus, e sempre te adorarei. Buscarei a tua face e aprenderei a andar em teus caminhos, e passo a passo sempre te seguirei enquanto eu viver. Buscarei a tua face e aprenderei a andar em teus caminhos, e passo a passo sempre te seguirei enquanto eu viver. E passo a passo sempre te seguirei enquanto eu viver.